Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Veronese Fight Club. Esse é um daqueles vídeos que eu fico bastante feliz de fazer, porque tive que fazer um vídeo agora há pouco falando de declarações de Ali Abdelaziz. Se você não viu, vai lá, procura a capinha ali, falando do Ali Abdelaziz, esse camarada que parece que perdeu um tanto quanto o respeito por vários lutadores de MMA. Nas suas últimas declarações, venho vendo ele tratando vários lutadores de maneira bastante desrespeitosa. Eu não acho isso tão legal assim. A gente não concordar com uma visão ou outra de um atleta, a gente não concordar com a forma, às vezes, com que ele até pratica o seu trash talking, é até aceitável. Mas daí é você desmerecer os pontos principais de cada atleta, não reconhecer ali o mérito do que cada um vem fazendo na sua carreira de maneira individual e tratar a carreira, a ascensão, o crescimento, a evolução de cada um deles de maneira desmerecedora, desrespeitosa. Acho isso muito absurdo, principalmente para um camarada que passou a vida inteira acompanhando esses meninos de perto e sabe como é difícil chegar ao alto rendimento esportivo nos esportes de combate, principalmente no MMA. Então esse rapaz precisaria ter um pouco mais de cuidado, de tato com as suas palavras, porque promoção tem um certo limite. Desrespeito não precisa para você promover os seus principais lutadores. Michael Bisping, mais uma vez, saiu fazendo ali uma análise prévia. Foi falar a respeito do combate que foi marcado, agendado para o UFC 280. Islam Makhachev versus Charles Oliveira, valendo o cinturão linear peso leve do Ultimate Fight Championship. Mais uma vez, a Ilha da Luta recebendo um dos maiores eventos de MMA que nós vamos ter. Esse complexo fantástico que é montado em Abu Dhabi, toda aquela estrutura impressionante que esses príncipes, que essa galera de lá traz e bota realmente dinheiro e faz com que o evento, faz com que o nosso esporte fique maior ainda aos olhos do mundo todo. Charles Oliveira vai estar à frente, mais uma vez um brasileiro lá à frente das principais edições dentro de Abu Dhabi, dentro da Ilha da Luta, é muito bom e muito importante para o fortalecimento do nosso esporte. Charles Oliveira e Islam Makhachev, o combate que todos nós achávamos que seria realmente o combate que iria privilegiar a meritocracia esportiva. E por quê? Michael Bisping deixa muito claro o porquê disso. Charles Oliveira está vindo de 11 combates, são 11 vitórias consecutivas. Nessas 11, 10 delas, todas por interrupção. Ele vem nocauteando ou finalizando seus adversários 1 a 1. O único que escapou dessa lista e que não está ali marcado com uma luta que foi interrompida antes foi exatamente a luta contra Tony Ferguson. Mas o que nós vimos ali foi um Tony Ferguson demonstrando uma resistência acima da média, tanto para os golpes contundentes quanto para as finalizações. A foto que correu o mundo inteiro é a foto de Charlinho com o Tony Ferguson encaixado aqui no armlock, com o braço aqui dentro da axila, torcendo o corpo para trás. E tivemos realmente que bater palmas para a flexibilidade e a frieza de Tony Ferguson de ter saído daquela posição. Charles Oliveira é, de fato, um atleta amedrontador, porque tem um jogo de solo muito conciso, como disse Michael Bisping, e está marchando para frente, indo na direção de seus adversários sem medo algum. Ele é atingido, sim. Ele fica em péssimas situações, sim, e isso, claro, Michael Bisping destacou bem, mérito do seu adversário. Porém, aquele Charles que em outrora não tinha a resistência, a força mental suficiente para reverter as situações, agora é um cara completamente novo. Parece que busca a energia desses momentos, parece que exatamente ali, onde o seu adversário acha que vai vencer, é que ele faz a volta e pega ele na curva. Porque pega ali na afobação, na empolgação do seu adversário, capitaliza em cima do erro cometido por eles e sai sempre de forma fantástica. Finalizou vários, nocauteou vários e vem enfileirando toda essa galera que acha que dá. Um outro detalhe bem legal que eu posso destacar é a gente ver como ele diz, como Michael Bisping diz, que Charles Oliveira, sim, de fato é o campeão. Todo mundo dentro do UFC, toda a divisão, inclusive, sabe disso. Quem fala o contrário tá de galhofa, tá fazendo graça. Charles Oliveira teve o seu cinturão retirado de uma maneira bem estranha. As tais 200 gramas que ficaram a mais numa balança de conferência que é colocada ali pela comissão atlética está desregulada.
ser utilizado o argumento de que, foi sem querer, a gente não percebeu, muita gente troca toda hora isso aí, e aí ela desregula mesmo, é normal. Dá um jeito lá. Aquilo tudo foi bastante estranho e eu gostaria sim que houvessem investigações sumárias para mostrar a responsabilidade real. Quem foi o responsável real por aquele erro? Mas voltando ao que interessa, Michael Bisping diz que Charles é sim de fato campeão. Todo mundo sabe disso. Os lutadores o reconhecem como tal. E eu acho bem legal a gente ver isso. Ele não precisou desmerecer o Charles Oliveira para destacar os pontos positivos de Makhachev, que ele diz que é sim um cara complicado. Makhachev também vem de uma sequência de vitórias impressionantes, são 10 vitórias consecutivas nessa divisão. Makhachev não teve a oportunidade de enfrentar um top 5, mas não porque ele negou ou porque se esquivou disso. Combates foram marcados e, infelizmente, por Covid e por vários outros problemas, como na última vez, uma fratura no pé de Beneil Dariush o afastou desse combate ali envolvendo o topo da cadeia. Porém, sabemos muito bem que Makhachev tem um treinamento, tem uma parte técnica, um jogo em pé bem conciso, é um canhoto, anda para trás, se movimenta de maneira inteligente, é um contra-golpeador e vai ter pela frente a luta mais difícil da vida dele, sem sombra nenhuma de dúvidas. Makhachev tem um jogo bem complicado, aquele wrestling misturado com jiu-jitsu do Daguestão, que vai progredindo e avançando de forma concisa, não para de mudar e de variar, e que pode complicar muito para Charlinho. Porém, Charlinho, para estar ali de costas para o chão, primeiro, vai ter que ser quedado ou atingido com muita pressão. E em pé, Charles é um camarada muito embaçado, tem golpes muito potentes, chuta que machuca praticamente todo mundo, tem uma mão rápida, um direto muito forte, boa envergadura e boa altura para essa divisão. Então nós seremos presenteados com um lutão. E Michael Bisping mais uma vez destaca isso, que nós vamos ser os presenteados com esse combate fantástico. É muito legal a gente assistir, principalmente Michael Bisping, um camarada que teve lá dentro já, que sabe como complexo é esse jogo, enaltecendo e falando bem de Charlinho, deixando claro que Charles Oliveira é sim o favorito para esse combate. Esse aqui é o nosso Gente Veio Falar, eu tô bem empolgado, muito feliz com tudo isso que foi marcado. Passei o dia de ontem aí tendo que ter outras ocupações na minha vida, mas estava antenado, assistindo a tudo que todo mundo tá falando. E essa semana vamos trazer muitos e muitos vídeos aqui sobre Charles Oliveira, sobre todo esse combate que foi marcado. Vamos falar também do UFC que passou, porque tivemos ali uma lutazinha chata no topo da divisão peso-pena, mas também tivemos Amanda Lemos brilhando bastante. Vai ter muito vídeo ao longo da semana, fique com a gente. Aqui é o Veronese Fight Club, meu nome é Eugênio Veronese, e aqui ainda é só o começo. Hey!